Lei número 3. Oculte as suas intenções. Parte 2. Disfarce as suas ações entre cortinas de fumaça. Trapacear é sempre a melhor estratégia, mas as melhores trapaças exigem uma cortina de fumaça para distrair a atenção das pessoas do seu verdadeiro propósito. O exterior afável, como a inescrutável cara de pau, é quase sempre a cortina de fumaça perfeita, ao esconder suas intenções por trás do que é confortável e familiar. Se você conduzir a vítima por um caminho conhecido, ela não perceberá que você está, na verdade, a levando para uma armadilha. Certo dia, em 1910, Sam Giesel, um milionário negociante de imóveis de Chicago, recebeu a visita de Joseph Weil, um jovem que dizia estar interessado em comprar um de seus apartamentos. Sam deixou claro que queria $8.000 pelo imóvel, mas Joseph disse que só poderia pagar o valor se Sam aceitasse esperar alguns dias até que ele fechasse um outro negócio e tivesse os $8.000. Sam ficou curioso em saber como aquele jovem arrumaria todo aquele dinheiro tão rápido. A princípio, Joseph não queria falar sobre isso, mas após muita insistência de Sam, ele decidiu contar. Um tio de Joseph trabalhava para um grupo de financistas milionários que queria vender um velho pavilhão. O imóvel havia sido comprado por um preço muito baixo anos antes, e eles pediram para o tio de Joseph vender o imóvel pelo preço que conseguisse. O tio viu aquilo como uma excelente oportunidade de se vingar dos financistas pelas injustiças que eles haviam cometido no passado. Sabendo do real valor da propriedade, o tio venderia o pavilhão por apenas $35.000 para um falso comprador, uma pessoa de sua confiança, sem que os financistas soubessem. Afinal, eles eram ricos demais para criar caso com algo desse valor. O falso comprador então venderia o imóvel pelo preço real, algo em torno de $155.000, e o lucro seria dividido entre Joseph, seu tio e essa outra pessoa de confiança. Sam ficou imediatamente interessado e disse que ele seria o falso comprador. Afinal, era uma oportunidade de grande lucro e ele só teria que pagar os $35.000. O encontro para fechar o negócio com os proprietários foi marcado em outra cidade. No trem, a caminho do local, Sam finalmente conheceu o tio de Joseph e um outro companheiro do jovem, chamado George. Joseph então explicou que ele era treinador de boxe e que George era um dos futuros campeões que ele treinava. Pouco depois de chegarem no local de encontro, os financistas também apareceram. Era um grupo de homens elegantes e muito bem vestidos. A reunião correu tranquila e eles concordaram em vender o imóvel para Sam pelos $35.000. Foi então que, finalmente, um dos financistas notou a presença do boxeador no local. Joseph explicou o que George estava fazendo lá, e o financista logo respondeu que também tinha um companheiro boxeador, revelando seu nome. Joseph deu risada e provocou o financista, alegando que George derrubaria facilmente esse outro boxeador. A conversa que havia começado bem logo se tornou uma discussão, e agora havia uma aposta em jogo. Joseph desafiou os financistas para uma luta entre os boxeadores. Eles concordaram e foram embora. A luta aconteceria no dia seguinte. Assim que eles saíram, o tio ficou desesperado. Eles não tinham o dinheiro da aposta e ele poderia perder o seu emprego. Joseph retrucou dizendo que já conhecia o outro boxeador e que seria moleza vencê-lo. Mas havia um problema: onde eles arrumariam o dinheiro da aposta? Com medo de perder aquela excelente oportunidade de lucrar milhares de dólares com o negócio do imóvel, Sam ofereceu os $15.000 necessários para a aposta. Joseph e seu tio agradeceram e ficaram aliviados, e Sam só conseguia pensar no lucro que teria com a luta e com o imóvel. No dia seguinte, a luta aconteceu em um ginásio. Para a segurança, o montante da aposta foi trancado em um cofre. A luta começou entre George e o outro boxeador, mas os financistas logo ficaram preocupados. O lutador deles estava indo mal, e Sam já podia ver o dinheiro. Foi então que, de repente, o lutador dos financistas deu um golpe violento que fez George apagar e cair no chão, e o sangue começou a jorrar por sua boca. Um dos financistas se levantou para checar o estado de George. Ele estava morto. Todos ficaram desesperados e saíram correndo do local. Ninguém queria correr o risco de ser preso.
Sam voltou correndo para Chicago, deixando todo o seu dinheiro para trás, algo que parecia minúsculo perto da possibilidade de ser preso. Ele nunca mais quis ver Joseph ou qualquer um dos outros novamente. Depois que Sam saiu correndo, George se levantou sozinho. Ele não estava morto, o sangue era de mentira. Toda aquela farsa havia sido planejada desde o início por Joseph, que no fim dividiu o dinheiro com os financistas e os boxeadores. Eram todos impostores. Joseph era mais conhecido como Yellow Kid e foi um dos charlatões mais criativos da história. Yellow Kid sabia desde o início que Sam era a vítima perfeita. Ele tinha muito dinheiro, amava o mercado de imóveis, e a morte do boxeador seria o acontecimento ideal para fazê-lo abrir mão do dinheiro sem notar que estava sendo enganado. Se ele tivesse tentado, por exemplo, fazer Sam se interessar diretamente por apostas em lutas de boxe, sua tentativa de golpe ficaria muito clara e ele não teria sucesso. Ele precisava ocultar as suas intenções e desviar a atenção de Sam para outra coisa, evitando que o negociante notasse que estava sendo enganado. Portanto, ele criou uma cortina de fumaça. Envolvido na oportunidade de ganhar dinheiro com o imóvel, Sam jamais imaginaria que tudo aquilo não se passava de um grande teatro. Se você acha que os grandes trapaceiros são pessoas pitorescas que iludem as pessoas com mentiras escandalosas e histórias incríveis, você está muito enganado. Os maiores impostores são aqueles que criam e usam uma fachada suave e invisível que jamais chamaria sua atenção. Eles sabem que gestos e palavras extravagantes podem levantar suspeita. Portanto, eles utilizam uma cortina de fumaça, na qual envolvem suas vítimas em uma situação familiar, banal e aparentemente inofensiva. Os modelos mais comuns e eficazes da cortina de fumaça são os seguintes: expressão facial. Por trás de um rosto brando, ilegível e cínico, o impostor esconde suas reais intenções e planeja todos os tipos de ações violentas e prejudiciais sem serem percebidas. Gesto nobre. O farsante realiza um ato generoso dissimulado, como uma doação ou um presente, para distrair as pessoas, criar uma identidade virtuosa e ocultar a sua malícia. As pessoas raramente conseguem enxergar a maldade que pode estar por trás dos gestos nobres. Padrão. O vigarista age de maneira repetitiva e seduz a vítima, fazendo-a acreditar que as coisas continuarão sempre da mesma maneira. Porém, após criar um padrão, o vigarista muda totalmente sua atitude e pega a vítima de surpresa. Camuflagem. Levando em consideração a tendência que as pessoas possuem de confundir aparência com realidade, o impostor se insere em um determinado grupo, adotando uma falsa identidade para se disfarçar entre os demais integrantes. Ao se misturar com as pessoas ao seu redor, ele passa a ser apenas mais um na multidão, deixando de parecer suspeito e ocultando as suas intenções. Espetáculos. Durante os séculos 17 e 18, os grandes charlatões da Europa usavam os espetáculos para iludir suas plateias. O próprio astro charlatão aparecia nas cidades numa majestosa carruagem, puxada por belos cavalos, enquanto palhaços e diversos outros artistas que o acompanhavam realizavam espetáculos que atraíam e divertiam a população. Deslumbrado com as apresentações, o público não percebia as verdadeiras intenções por trás de toda aquela encenação. O charlatão fazia o espetáculo e o divertimento serem o evento do dia na cidade, quando, na verdade, a sua intenção era apenas atrair as pessoas para vender itens supostamente mágicos e poções milagrosas. Entretanto, esse artifício deve ser usado com cautela e moderação. Caso contrário, o público se cansa, percebe o truque e descobre suas intenções. Porém, não há cortina de fumaça, pista falsa ou outra tática diversionista que disfarce as suas intenções se você já tiver a fama de impostor. Nesses casos, é melhor assumir logo a sua fama e aparentar ser um patife honesto, ou melhor, um patife arrependido. As pessoas não irão apenas admirá-lo por sua franqueza, como, o que é ainda mais estranho e maravilhoso, você vai conseguir continuar trapaceando as pessoas. Independente do formato, quando montada corretamente, a cortina de fumaça se torna uma das armas mais poderosas para dissimular suas intenções e conquistar o poder.
A vítima, cega das reais intenções, é iludida e atraída para uma teia e, quando menos espera, recebe um golpe fatal.